Bom, nesse momento eu vou estar fazendo a parte interna dos móveis. Então eu vou ter a biblioteca do Hello Mob, vou estar buscando ali o módulo gaveteiro interno, e assim que eu posicionar ele dentro do módulo central, eu vou começar a configurar ele, né, através das opções do componente. Então ali eu tenho quantidade de gavetas que eu vou precisar para esse módulo, tenho também qual o modelo de corrediça que eu posso usar nele, né? Ou corrediça telescópica, light ou corrediça oculta. Nesse caso eu vou estar usando a corrediça oculta. Também vou remover dele o tampo, eu não quero o tampo, né? Eu vou colocar uma prateleira avulsa depois, e daí com essa prateleira avulsa eu já vou distribuir ela para dentro do móvel. Então eu consigo configurar inclusive daí essa prateleira, né? Quando você pega um módulo já com tampo definido, você não consegue, por exemplo, ajustar a espessura do MDF. Mas quando você elimina esse fechamento de tampo e pega uma prateleira, aí você já consegue configurar ela. Então, continuando ali na parte de configuração do módulo, eu vou colocar os materiais para gavetas, frentes, espessuras também. E assim que eu definir todos eles, eu já tenho um módulo configurado. Eu posso fazer uma cópia depois desse módulo e redimensionar. Ele já vai estar com toda a configuração de material, corrediças, espaçamentos. Inclusive eu gosto eu não deixo espaçamento entre as frentes, eu prefiro colocar puxadores. Então eu tenho o costume de colocar um puxador slim, né? É conhecido, né, com esse nome no mercado, e eu deixo as gavetas sempre com folga de 5 milímetros entre elas quando eu vou colocar um puxador sobreposto, tá? Sobreposto que eu digo ao topo, né? Então ele vai ser fixado no topo da gaveta, por isso eu deixo um espaçamento de 5 milímetros para compensar o perfil ali também. Essa prateleira que eu vou colocar nesse móvel, ela é uma prateleira que ela vem com algumas configurações também. Então essa prateleira pode ser fixa através de pinos de prateleira, dispositivos de montagem como o Minifix, né? Ou pode ser apenas parafusada. Então lá na lista do Corte Cloud vai aparecer lá uma usinagem. Então o que eu faço é eliminar, porque eu uso outro sistema que são pinos. No caso eu faço furo nas laterais e coloco um pino cromado, e não uso essas configurações de furação para no caso ali usar um Minifix. Tem alguns pinos de prateleira que usam também furação com broca de 15 milímetros. É isso mesmo, broca de 15 milímetros. Mas eu prefiro anular tudo isso, tá? Dessa forma também você economiza lá na hora de fazer o serviço de corte com as centrais, porque é uma usinagem a menos para você fazer na peça. O que eu faço daí é sempre uma cópia. Então eu vou, assim que eu configuro a prateleira, eu faço algumas marcações de referência, como eu já tinha falado no outro vídeo, e vou fazendo uma cópia, sempre uma cópia da peça. Ela já está configurada ali, ela não vai utilizar usinagem nenhuma, ela já está configurado o material dela, então eu vou apenas copiando. A partir do momento que você copia as peças, elas já vão gerando quantidades na lista de corte depois. Então não tem a necessidade de eu estar pegando direto na biblioteca do Hello Mob se eu já tenho essa peça. Eu só vou copiando ela, vai duplicando, triplicando, e ela já vai automaticamente atualizando na lista do Corte Cloud.
Outro detalhe está relacionado às portas. Nesse caso aqui eu estou usando portas que serão perfil de alumínio, né? Então essa porta geralmente eu modelo ela, tá? Ela não tem uma biblioteca no Hello Mob de portas de vidro, que já se configura com elas e tal. Então as portas de vidro eu costumo modelar o perfil, né? E dessa forma eu também consigo gerar uma listagem daí separada do Hello Mob de perfis ali, medidas, para que eu possa depois executar o serviço das portas. Nessa biblioteca eu tenho ali alguns componentes, por exemplo, nesse caso eu estou usando um varão de cabide. Teria que pesquisar melhor ali. Eu sei que tem as bibliotecas das marcas que você compra as ferragens de mercado, eu só teria que pesquisar melhor. Mas nesse caso aqui, como era mais visual, aí eu acabei só pegando um varão que não é da biblioteca de fornecedores. Mas sim, tem bibliotecas de fornecedores, Alternativa, Rometal, certo? E ali você consegue pegar o varão de cabide ou as ferragens que eles têm disponíveis no mercado, e você consegue estar pegando a ferragem que você precisa. Nesse caso, como é mais visual, então eu peguei um varão de cabide qualquer ali. Ele não tem uma empresa definida, mas tem essa opção de você pegar ali com os fornecedores, que eles já têm cadastrado na biblioteca do 3D Warehouse, e você consegue estar colocando as ferragens originais da marca. Nesse momento eu vou pegar agora uma sapateira. Um dos módulos ele vai ter sapateira, né? Então nas minhas anotações eu já vi que eu acabei me confundindo ali, coloquei varão e tudo, mas eu sei que vai uma sapateira em um dos módulos. Então eu já estou pegando ali a sapateira, trazendo do Hello Mob. Você vê que eu já trouxe ela para a área de trabalho e ela já veio com o material todo aplicado. Então essa sapateira ela já está ali definido o material. Eu vou apenas dimensionar ela dentro do espaço também, certo? E o módulo é todo configurável, como a gente viu ali naquele módulo do gaveteiro. Então eu vou passar aqui nele também, ver os fechamentos, né? Se eu vou deixar só de um lado ou dos dois lados. Também vou ver ali a questão das corrediças, né? Da ferragem que vai compor ele. Esse módulo eu acabei colocando o fechamento de sarrafo só de um lado, mas depois eu me enganei e corrigi ele, porque esse módulo aí, esse móvel, ele vai usar dobradiças e não é um móvel com porta de correr. Mas isso aí foi um engano, você viu que dá para configurar, é muito rápido. E após configurado ele também, já vou fazendo as cópias ali de prateleiras para poder acelerar o processo, não buscar da biblioteca, mas já fazer uma cópia ali da prateleira e colocando, posicionando elas. Como os vãos são iguais, é rápido por causa disso. Sempre lembrando de salvar o projeto todas as vezes que está trabalhando com ele. O SketchUp ele tem um tempo ali de salvamento de conteúdo dentro da área de trabalho. Mas eu procuro sempre estar clicando na tecla de salvar só por garantia. Às vezes pode dar o programa pode crashar, então ele vai salvar o último ponto de restauração dele. Nesse momento aí também eu estou já começando a preparar os tamponamentos laterais.
Esse pé direito é um pé direito alto, então eu vou ter que dividir a peça de tamponamento lateral, porque o pé direito tem 2,81 m. E como a chapa de MDF tem 2,75 m, porém, você não usa essa medida de 2,75 m, porque lá na central de cortes eles consideram que tem que fazer um corte das bordas, né? Então considera ali sempre uma peça 2,70 m, 2,60 m, vai definir uma peça sempre com um tamanho um pouco menor. O próprio Corte Cloud, quando você importa essa lista para lá, se tiver alguma peça com medidas que não são compatíveis com a central de corte, ele já vai mostrar um erro lá na lista. Aí você tem que voltar para a tua montagem, ajustar essa peça, né, e depois importar novamente a lista de cortes lá para o Corte Cloud, para daí estar assim, liberando ali a peça para fazer o corte. Um detalhe que eu costumo fazer quando tem peças maiores do que a chapa, então o que eu faço? Eu faço ali as cópias das peças, mas na hora de montar essa peça, eu costumo colocar uma peça pequena e uma peça grande. Aí na sequência colocar a peça grande e uma peça pequena, assim como está mostrando ali no vídeo, para que a gente possa unir essas peças e ela fique toda estruturada, não tenha o perigo de criar uma peça com emendas ali que só estão conectadas por cola, por exemplo, e a fita de borda. Eu intercalando dessa forma, eu deixo ela bem estruturada, bem rígida, e depois faço o serviço de colagem de fita no topo. Situações como essa, a central de corte não resolve para você. Então você, no meu caso, né, como eu tenho estrutura também, então eu monto essas peças e faço a colagem de fita no topo delas, e embalo e coloco junto com o kit que compõe o quarto. Isso aí também pode ser feito lá no cliente, né? Faz toda a união dessas peças e depois cola a fita de borda no local. Mas essas peças eu já levo prontas também. Algumas centrais eles até fazem esse serviço, mas são poucas que fazem o serviço. Você teria que ir lá, né? Conversar com o teu vendedor, explicar para ele quais peças serão feitas esse tipo de serviço, que é um serviço especial, né? Se ele está, por exemplo, na medida da chapa, você já vai configurar como peça duplada e eles fazem o serviço de fitagem dessas duas peças, quando cola uma na outra. Mas quando tem que ultrapassar a medida de chapa, aí muitas vezes você tem que conversar com o vendedor para ver se ele faz esse serviço. Bom, nesse momento eu vou estar modelando uma das portas. Eu tenho já elas prontas ali, a porta dos armários, mas essa menor aí foi uma porta que eu não tinha ainda desenhado. Então eu estou pegando as medidas dela e vou modelar ela. E você pode salvar um catálogo de perfil, como eu falei, lá na biblioteca da 3D Warehouse, você tem biblioteca de puxadores lá também, de perfis, né? Mas eu prefiro modelar ela do zero aqui, que eu acho mais rápido, sabe? Mas isso vai também de cada projetista, certo? Eu acho que para mim dessa forma é mais rápido, eu já conheço as medidas dos perfis, então eu vou modelando e para mim eu acredito que seja trabalhar mais rápido, porque quando você vai na biblioteca, você vai pegar um perfil, aí você tem que fazer os cortes de meia esquadria dele, certo? Unir eles e criar um grupo. Aqui não, eu já estou modelando como no tamanho que eu preciso, né? É claro que eu não posso copiar essa porta depois, porque se eu tiver que dimensionar ela, ela vai deformar aí a questão das medidas. Mas para mim, dessa forma, eu vejo como uma forma mais tranquila, mais fácil de fazer. Mas isso também é o critério de cada marceneiro, de cada projetista. Bom, agora já está entrando na etapa final, estou posicionando a porta e já deixo os espaçamentos pré-definidos ali pela marcenaria. No caso ali, geralmente é uma folga entre portas de 4 milímetros, ou quando vai colocar um perfil na porta, aí você deixa a distância de 4 milímetros e acrescenta a espessura do perfil, que gira em torno de 1,5 mm a 2 milímetros, dependendo do perfil. Então você deixa esses espaçamentos
entre eles e já pode criar um grupo grande e só posicionar lá dentro do móvel ali, né, no caso nos topos, e dessa forma tá encerrado aí a modelagem do móvel. O legal é que após a modelagem você já tem toda a tua lista já configurada lá, pré-configurada dentro do Corte Cloud. A gente vai ainda passar por isso nessa etapa de importar todo esse conteúdo de imóveis lá para dentro do Corte Cloud, mas o legal é que aqui já está tudo configurado, vai fazer algumas alterações rápidas lá no que diz respeito à usinagem, mas no geral a gente já está com a modelagem do móvel todo pronto. A gente já confere que está todos os espaçamentos ok e você já tem um móvel pronto para gerar um orçamento, inclusive, porque dentro do Corte Cloud ele vai gerar o orçamento desse móvel. Você pode configurar, inclusive, a porcentagem que você quer ganhar em cima do móvel desse, os impostos também que tem que ser pagos. Então, para essa aula é isso. Vão acompanhando aí os próximos vídeos, porque agora a gente vai entrar justamente na etapa do Corte Cloud.